Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Era 1º de outubro. Aquela brisa fresca de outono estava no ar, minha estação favorita. Era o primeiro outono que meu namorado Carter e eu estávamos morando juntos em nossa nova casa. Eu queria surpreender Carter decorando o lugar com enfeites temáticos de outono e Halloween antes de ele chegar do trabalho um dia. Achei que seria fofo. Comprei algumas coisas numa loja e também procurei em diferentes aplicativos e sites, principalmente no Facebook Marketplace. Simplesmente digitei decorações de outono e um anúncio realmente chamou minha atenção. Era uma foto de um grande container de plástico verde que continha um monte de decorações de outono. Cliquei para ver mais detalhes e basicamente dizia: tudo deve ir. Container inteiro de decorações temáticas de outono à venda por um preço baixo. O preço era de apenas $20. Era um achado se aquele container grande estivesse realmente cheio de decorações. No final do anúncio também dizia: vendendo outras coisas, esvaziando a casa, veja meu perfil. Então cliquei no perfil e dei uma olhada em outros itens que ele estava vendendo. Havia uma seleção estranha de coisas que esse cara estava se desfazendo. Um iPhone supostamente novo por $700. Algumas roupas femininas e decorações de Natal. Havia outros itens, mas eu não olhei todos. O perfil em si era bem discreto. Tudo era privado. O nome do homem era Cody, e a foto de perfil era um close-up de um boné cinza na cabeça de um homem. O rosto estava coberto pela aba do boné. A foto de capa era uma foto borrada de um lago. Mandei uma mensagem para o perfil, e ele respondeu instantaneamente. Perguntei que tipo de decorações havia no container, e ele disse que de todo tipo. Utensílios de mesa, decorações externas, etc. Então, empolgada, disse ao homem que iria lá no mesmo dia, se ele estivesse disponível. Ele confirmou que estaria por lá mais tarde, perto das 9 da noite, pois é quando chegaria do trabalho. Ele me enviou um endereço. Pesquisei o endereço no Google Maps. Não era na melhor cidade, honestamente, mas a casa parecia completamente normal. 2 carros na entrada da garagem e o jardim bem cuidado na imagem do Street View. Então, concordei em ir. Levei minha amiga Sally comigo, apenas por segurança. Fui buscar Sally do outro lado da cidade e partimos para a casa dessa pessoa chamada Cody. Foi uma viagem de meia hora. Sally e eu tivemos tempo de colocar a conversa em dia durante o caminho. Quando saímos da rodovia e entramos na cidade onde ficava a casa, Sally começou a brincar, meio séria, sobre como o lugar parecia suspeito. Já estava escuro, então, honestamente, não vimos muito além de postes de luz, semáforos e algumas lojas. Quando nos aproximamos, vi a tela do meu celular acender enquanto ele vibrava no porta-copos do meu carro. No próximo sinal, verifiquei o telefone e vi que eram mensagens de Cody no Messenger. Ele disse: quando você chegar, pode entrar direto. Mostrei para Sally e ela disse: que coisa estranha. Ambas concordamos que aquilo era um pouco desconfortável e que tocaríamos a campainha de qualquer jeito. Paramos na frente da casa e, surpreendentemente, não havia carros na entrada da garagem. As luzes da casa estavam acesas, mas eram tão fracas que mal podiam ser vistas através das persianas fechadas. Mandei uma mensagem para Cody dizendo: estamos aqui, você pode vir até a frente? Sally e eu ficamos observando a casa enquanto esperávamos uma resposta. Então percebemos ao mesmo tempo que uma das persianas se moveu ligeiramente, indicando que alguém estava nos observando através delas. E tão rápido quanto notamos isso, a abertura nas persianas se fechou. Alguns segundos depois, a porta da frente se abriu e Cody me respondeu dizendo: estou na porta, podem entrar.
A situação estava ficando um pouco perturbadora e eu estava feliz por ter trazido Sally comigo. Nós duas saímos do carro e caminhamos em direção à porta da frente. Antes de chegar muito perto, chamei o nome de Cody algumas vezes, mas não obtive resposta. Sally sussurrou que deveríamos ir embora. Dei mais alguns passos e chamei Cody novamente, desta vez bem alto, mas ainda assim, sem resposta. Virei-me e sussurrei. Vamos embora. Começamos a voltar para o carro quando de repente ouvi um cara dizer: Ei, estou aqui. Nos viramos e vimos um homem na porta, mas apenas metade dele. Ele estava espiando com apenas metade do corpo para fora. Ele acenou para entrarmos. Sally e eu, cautelosas, nos viramos e começamos a caminhar de volta para a porta. Quando nos aproximamos, ele abriu totalmente, mas também saiu de vista. Subimos os degraus e entramos na casa, deixando a porta da frente aberta, e logo fomos atingidas por um cheiro forte. Aquele cheiro de algodão típico de casa de pessoas idosas misturado com algo muito desagradável. Ouvimos passos rápidos e pesados se afastando para outro cômodo, seguidos pela sua voz dizendo: Está aqui dentro, venham. A voz dele era assustadoramente grave, como se fosse intimidadora. Certifiquei-me de que Sally estava comigo antes de entrar no cômodo ao lado. Nos deparamos com uma cena muito estranha. Uma sala de estar mal iluminada, com um carpete deprimente de cor vermelha rosada e móveis com aparência muito antiga. E o cheiro? O cheiro nesse cômodo era pútrido, cheirava a morte. No meio da sala havia um container vermelho com uma tampa verde em cima. Havia esse homem, Cody, em pé ao lado do container. Essa foi a primeira vez que tive uma boa e clara visão do cara, e ele não era alguém amigável. Ele me convidou a abrir, e notei que aquele container não era da mesma cor do container verde no anúncio do Facebook. Também era de um formato completamente diferente, pelo que parecia. Pedi para ele mesmo abrir e ele disse: Ah, assim não tem graça. Esse comentário fez Sally e eu recuarmos lentamente na direção da porta da frente. Mas quando ele levantou a tampa do container e fomos repentinamente atingidas por outro cheiro pútrido, corremos e saímos apressadas, sem olhar para trás até chegarmos ao carro. Sally continuava dizendo para eu me apressar. Quando liguei o carro, tudo o que sei é que a porta da frente da casa já estava fechada. Não sei se ele estava nos observando pela janela. Saímos de lá rapidamente. Nunca vimos o que havia dentro daquele container. Mas definitivamente não eram decorações. Depois de contar tudo isso para Carter, ele pediu o endereço do lugar e eu disse para ele não ir lá. Ele me garantiu que não iria. Ele só queria ver a casa, então eu dei o endereço. No dia seguinte, ele chegou do trabalho mais tarde do que o normal e me contou que parou na casa, e uma senhora mais velha atendeu a porta, insistindo que morava lá sozinha. Ele sabia que eu não estava mentindo, porque mostrei todas as mensagens do Facebook com o cara, que incluíam o endereço. Ao pesquisar os registros daquele endereço, realmente consta como proprietário uma mulher de cerca de 60 anos. Essa foi uma experiência incrivelmente perturbadora e inexplicável. De agora em diante, quando comprar coisas online, evitarei ir até a casa das pessoas. Meu amigo Carlos e eu gostamos de fazer coisas idiotas juntos. Somos amigos desde os 10 anos e quando tínhamos 22 nos tornamos colegas de quarto. Nós morávamos em Brunswick, Geórgia, onde crescemos. Uma pequena cidade costeira que tinha seus prós e contras, mas no geral era um lugar ok para crescer. Mas começou a ficar entediante conforme entrávamos na casa dos 20. Enfim, isso não vem ao caso. Enquanto morávamos lá, sabíamos sobre uma casa de aparência assustadora que se diferenciava das outras da cidade, pois parecia ter sido construída em outro século. Ela estava abandonada há muito tempo, e nós e nossos amigos
Inventávamos histórias sobre seu passado. Era meados de outubro e todos estavam no clima de Halloween. As pessoas faziam atividades temáticas de Halloween, como casas mal assombradas, essas coisas. Achamos que seria divertido, numa sexta à noite, invadir essa casa e explorá-la. Então, depois que saímos do trabalho, pegamos nossos tacos de beisebol, paramos para comprar fast food, cervejas e dirigimos até lá. Estacionamos no final da rua para não parecer suspeito. As casas naquela área não eram muito próximas umas das outras, então cada terreno era bem grande, o que significava que tínhamos menos chance de sermos pegos bisbilhotando. Cada um de nós pegou algumas cervejas e as colocamos nas mochilas. Não sei por que achamos que iríamos beber lá dentro, mas além disso, enfiamos os tacos de beisebol nas laterais das mochilas só para ninguém nos ver andando por aí com tacos na mão tarde da noite. Andamos pela rua em silêncio. Demorou menos de 5 minutos para chegar à casa. Era tão escuro naquela parte da rua. Essa casa, junto com a casa do outro lado, não tinha luzes. Não havia postes de luz nessa rua. Qualquer luz teria que vir de uma das poucas casas que ainda estavam acesas. A partir dali, usamos as lanternas. O gramado da frente tinha vários trechos de terra e as partes com grama estavam crescidas. Parecia haver ervas daninhas por toda parte. Caminhamos até o quintal para procurar um ponto de entrada, porque fazer isso pela frente parecia estúpido. Surpreendentemente, a porta dos fundos já estava destrancada. O lugar não estava com tábuas ou nada assim. Nem as janelas dos fundos estavam quebradas. Entramos sem problemas, e navegar por dentro seria impossível se não fosse pelas nossas lanternas. A casa era maior que algumas das casas vizinhas, mas o interior parecia muito apertado, como se houvesse muitos cômodos pequenos, quase dando à casa uma sensação de labirinto. Carlos entrou em outro cômodo longe de mim, e naquele momento eu estava sozinho. Ouvi a voz dele dizer de outro cômodo: "Ei, ainda tem móveis por toda parte?" Respondi: Parece que este lugar foi abandonado às pressas." Tudo parecia antigo, ainda mais que os da casa da minha avó. Andei mais pelo primeiro andar e cheguei a um corredor estreito com algumas portas que levavam a quartos. Entrei em um dos quartos e era incrivelmente apertado. A cama ocupava 80% do espaço. Revirei algumas gavetas na cômoda, mas pareciam que já tinham sido mexidas. O mesmo com o armário. Qualquer coisa deixada para trás, além desses móveis antigos, parecia apenas lixo. Ouvi Carlos dizer que estava subindo. Estávamos falando num volume apenas alto o suficiente para que cada um de nós ouvisse. Depois de verificar o outro quarto no primeiro andar, que era igualmente apertado, voltei ao corredor. Havia 2 outras portas. Uma que levava a um banheiro, e quando abri a última porta, vi uma longa escada que descia até um porão. Decidi: dane-se, vou descer. Comecei a descer os degraus com cada um rangendo e estalando sob o meu peso. Quando estava mais ou menos na metade, percebi um brilho fraco vindo lá de baixo. Desliguei a lanterna e... sim, ainda havia um pequeno brilho vindo lá de baixo. Eu deveria ter dado meia volta naquele momento como qualquer pessoa normal, mas eu faço coisas idiotas. Tipo, eu seria o primeiro a morrer em um filme, com certeza. Continuei descendo as escadas com a lanterna desligada, e quando cheguei ao fundo, olhei ao redor das paredes que separavam as escadas do restante do porão e vi o que estava iluminando o cômodo. Eram 2 velas altas em uma mesa, mas isso não foi o que notei primeiro. O que vi primeiro foi o que estava ao lado, uma espécie de cadeira de balanço estofada, e ela estava balançando. Alguém estava sentado nela, de costas para a escada. Tudo o que eu podia ver era uma mão em um dos braços da cadeira. Eu precisava sair dali. Comecei a subir as escadas o mais silenciosamente que pude, com cada rangido me fazendo estremecer de medo. Eu estava na metade das escadas agora. Olhei para baixo e ainda podia ver o brilho fraco das velas,
Então continuei o mais silenciosamente possível. Eu estava quase no topo, e um degrau afundou de podre. Parei por um momento, apertando os dentes com força. Continuei os últimos degraus e cheguei ao topo. Virei para fechar a porta, mas percebi que estava completamente escuro lá embaixo agora. O pensamento de que as velas tinham sido apagadas me deu um arrepio na espinha. Fechei a porta e então fui andando na ponta dos pés por aquele labirinto apertado até encontrar a escada que levava ao andar de cima. Fiquei no pé da escada e chamei o Carlos em voz baixa. Ele não respondeu. Comecei a subir as escadas, repetindo o nome dele, ainda sem resposta. Tive que subir até o topo, repetindo o nome dele, e ele ainda não respondeu. Então disse: "Se você está tentando me assustar, pare agora. Tem alguém no porão. Precisamos sair daqui." Isso chamou a atenção dele, porque ele saiu de um cômodo escuro e perguntou se eu estava falando sério. Disse que explicaria lá fora, mas que não estava brincando. Ele me seguiu escada abaixo. Eu estava tentando fazer menos barulho agora porque só queria sair daquela casa. Estávamos indo para a porta dos fundos por onde entramos, e quando passamos pelo corredor do porão, nós dois vimos a silhueta de um homem parado em frente à porta. A hora de se esgueirar já tinha acabado. Eu continuei repetindo: "Vai, vai", enquanto corríamos para o carro. Chegamos ao carro em uns 30 segundos. Eu já estava sem fôlego quando chegamos. Dei ré e comecei a dirigir para casa. Na viagem de volta, expliquei em detalhes o que vi. Tudo o que Carlos repetia era: "Caramba, que merda, cara." Para tudo o que eu dizia, ele estava tão incrédulo quanto eu. Então, embora eu não ache que alguém morasse legalmente naquela casa, eu acho que alguém estava lá, vivendo no porão. Quem sabe quem era, honestamente? Quem se importa? Eu só nunca mais voltei a passar perto daquela rua. Quando eu era mais jovem, mergulhei em muita ficção e li muitos livros acima do meu nível de idade. Sempre que compartilhava experiências com minha família, eles tinham dificuldade em acreditar em mim, explicando que era minha imaginação hiperativa. No entanto, desde a minha infância, mais ou menos entre os 6 e 12 anos, algumas experiências distintas se destacaram. Todas aconteceram nesta velha casa assustadora que parecia ter saído diretamente de um filme de terror. E eu falo sério. Chão rangendo, paredes sujas e sombrias, e um velho e enorme salgueiro no quintal que fazia sombras sinistras. Para dar mais profundidade a essas experiências, devo explicar a disposição da minha antiga casa. Era uma casa grande de 2 andares com um porão e um subsolo. Quando você passa pela escada, há um escritório com um banheiro no final dele. A porta para a sala de estar fica do lado direito da escada. Atrás disso está a cozinha, com uma sala de jantar e portas de vidro deslizantes que levam ao deck. Do lado esquerdo da cozinha ficava a entrada principal. Nosso quintal era uma antiga fazenda. Havia uma grande oficina de 2 andares onde sempre estávamos consertando veículos. E ao lado havia 3 pequenos celeiros. Oposto aos celeiros havia um consete, que para quem não sabe, basicamente parece um silo de grãos deitado de lado com algumas portas. Minha primeira experiência aconteceu no meu caminho para o escritório uma noite. Sempre tive uma sensação estranha naquele velho escritório. Era como se eu pudesse sentir uma presença, mas ela nunca se mostrava. No entanto, tarde da noite, quando estava escuro, precisei ir ao banheiro e não havia banheiro no andar de cima onde eu dormia. Desci aquelas escadas rangendo e passei pelo velho escritório empoeirado e mal iluminado, que não usávamos, a propósito. Meu pai era fazendeiro, não empresário. Enquanto eu passava, ouvi um sussurro. No entanto, era um sussurro estranho, quase como uma mulher, mas ao mesmo tempo, um homem. Olhei para o fim do escritório e vi 3 figuras sombrias. Elas apenas me olharam de volta,
como se estivessem surpresas com a invasão entre o meu mundo e o delas. À medida que alguns segundos se passaram, foi como se finalmente processássemos a presença uns dos outros. Então, com sussurros, as sombras vieram em minha direção. Me tranquei no banheiro bem iluminado e não saí até que minha mãe me acordou do chão frio de azulejos na manhã seguinte. Minha próxima experiência aconteceu no meu quarto, no andar de cima. No andar de cima havia 2 quartos. Um deles tinha um pequeno closet. O outro tinha 2 closets que corriam ao longo do quarto em ambos os lados. O quarto com os 2 closets era o meu. Uma noite, não muito depois do incidente das figuras sombrias, acordei com o que parecia ser um grito de mulher do lado de fora. Na época eu morava na zona rural de Manitoba, enquanto agora moro no norte de Alberta. Então sabia que não era um puma ou algo assim. Pensei que poderia ser o chamado de acasalamento de uma raposa, já que sei que eles soam como humanos em perigo. No entanto, levantei da cama para verificar, só para garantir. Quando me aproximei da única janela do meu quarto, um arrepio súbito percorreu meu corpo. Essa sensação extremamente desconfortável de que eu não estava sozinho no andar de cima tomou conta de mim. Eu questionei a mim mesmo e eventualmente espreitei além da cortina. Naquele momento houve 2 toques na parede, como se alguém estivesse em um dos closets. Com isso fiquei realmente assustado, então pulei na cama e puxei as cobertas sobre a cabeça. Logo em seguida, o que parecia ser um longo dedo ossudo cutucou a parte de baixo do meu colchão 3 vezes. Cansado e aterrorizado, corri para me refugiar no quarto do meu irmão, que era o outro quarto no andar de cima. Depois que entrei naquele quarto, me senti seguro novamente e dormi como um bebê. Minha experiência mais perturbadora guardei para o final, como todas as boas histórias deveriam ser. No lado norte do nosso quintal havia um tanque de tamanho considerável. Uma noite, meu primo Xavier e eu estávamos explorando. Enquanto caminhávamos por esse tanque, ouvimos um grande splash. Tínhamos certeza de que não havia peixes ou patos, pois nunca os havíamos visto no tanque antes. Afinal, ele é bastante sujo, devido aos antigos donos que jogavam carros velhos nele. Ficamos assustados, mas voltei para a casa e peguei uma grande foice. Um pouco mais tarde, estávamos explorando alguns dos celeiros que mencionei, quando um barulho alto à esquerda nos distraiu por alguns segundos. Eu disse ao meu primo para ficar para trás enquanto eu investigava com minha foice. Quando cheguei lá, não havia distúrbios visíveis. Eu estava voltando quando Xavier saiu correndo do aglomerado de celeiros e disse uma palavra quando nossos olhos se encontraram. Corra. Deixei cair a foice e corremos de volta para a casa. Quando estávamos seguros em casa, ele me contou o que aconteceu. Ele estava no primeiro celeiro do aglomerado, esperando eu terminar minha busca, quando ouviu o que achava ser minha voz vindo de 2 celeiros de distância, dizendo para ele ir ver algo. Ele olhou pela porta e começou a se aproximar daquele celeiro, mas então um movimento sutil chamou sua atenção. Era uma mão pálida, seca e ossuda, recuando pela porta do 3º celeiro. Depois de testemunhar isso, ele saiu correndo e me encontrou no quintal. No dia seguinte, quando fomos lá pegar minha foice, que eu tinha deixado cair, ela havia desaparecido. Nunca mais encontrei aquela foice, mesmo após incontáveis horas cortando grama e fazendo limpeza. Essas são todas as histórias que tenho. Se alguém ouvir ou ler isso, agradeço pela atenção. Há 5 anos, quando eu ia fazer 12, eu tinha um grupo de amigas, todas vizinhas aqui do condomínio, com quem costumávamos fazer festas do pijama sempre que tínhamos a oportunidade. É o que eu mais sinto falta daqueles tempos. Em algum momento chegou uma garota nova para morar aqui, Samantha. Eu não gostava tanto dela, quer dizer, ela não me desagradava, mas era muito séria, quieta demais.
Quando estávamos sozinhas, nunca encontrávamos algo para conversar, mas minhas amigas adoravam ela. Elas a amavam, então eu comecei a conviver muito com ela. Na casa dela não podíamos fazer festas do pijama. A mãe dela estava doente e à noite chorava e gritava muito. Era uma doença mental. Chegamos a notar, em uma tarde que estivemos lá, que haviam preparado o quarto dos pais dela para que o barulho não saísse de lá. Mas Samantha queria muito nos convidar para ficar. Nós dizíamos que não importava, que podíamos deixar para quando desse, mas ela continuava se sentindo mal com isso. Foi assim até que uma tarde ela teve uma ideia. Podíamos fazer na casa dos tios dela a festa do pijama. Eles eram um casal de senhores mais velhos, que foram como os avós dela. Eles criaram sua mãe desde pequena e, como moravam em um caminho rumo ao campo, poderíamos acampar fora da casa. Isso era ainda melhor do que uma festa do pijama normal. Pensamos todas e aceitamos com muito entusiasmo assim que nossos pais nos deram permissão. Lembro-me de algo que aconteceu na tarde em que estávamos planejando tudo. Foi numa quarta-feira e era a última vez que nos veríamos até o sábado de manhã, quando iríamos para lá. Foi aí que conheci o irmão de Samantha. Eu nunca o tinha visto antes, como se ele nunca estivesse em sua casa. Ele tinha por volta de 16 anos e deixava minhas amigas muito nervosas, mas felizmente eu não gostava dele. Talvez por isso ele se sentiu mais à vontade falando comigo do que com elas. Ele perguntou o que estávamos organizando e eu disse que iríamos à casa dos tios dele no fim de semana. O que aconteceu a seguir pode parecer uma piada, mas a expressão de preocupação no rosto dele era muito real. Ele perguntou se algum adulto iria conosco, e antes que eu pudesse responder, ele levantou a voz e perguntou para a irmã se o pai deles iria. Ela disse para ele me deixar em paz. Veio até mim, pegou minha mão e me levou de volta para junto das outras, sem responder ao irmão. Esqueci o assunto e continuamos com os planos. Quando estávamos indo embora, o irmão dela estava do lado de fora conversando com outra pessoa. Não me lembro quem. O que me lembro é que ele se aproximou de nós e disse que nos cuidássemos, que não saíssemos da casa à noite. Uma das minhas amigas disse que íamos acampar, que passaríamos a noite toda do lado de fora e que esse era o ponto. Então ele disse algo muito estranho. Na casa dos meus tios anda o diabo. Então o diabo mora perto dos seus tios? Eu disse. Todas começaram a rir e acho que ele percebeu o quão ridículo parecia o que acabara de dizer. Fiquem perto da casa. Não se afastem muito. Ele disse e entrou na casa e nós fomos embora. Mais tarde, quando pensei em perguntar às minhas amigas o que achavam, elas só falavam sobre o quão bonito ele era e eu deixei para lá. Assim que chegamos ao local naquele sábado, lembramos do que ele havia dito. É difícil explicar como era o ambiente, mas, para começar, o vento. Aquele maldito vento era a única coisa que se ouvia. Não havia outros sons, nem o dos animais, nada. Quando começou a anoitecer, já não queríamos mais sair. Dentro da casa havia um fogão a lenha, e a tia da Samantha nos disse que era melhor ficarmos lá com eles, que estava muito frio. Mas Samantha recusou. Disse que todas nós tínhamos trabalhado muito para acampar, que tinha sido muito difícil conseguir a barraca, montá-la e ainda trazer a lenha para a pequena fogueira que faríamos. No fim, não conseguimos convencê-la. A última palavra era a dela. Suponho que tudo estava bem, que tudo foi normal até certo ponto nas primeiras horas. Nós nos divertimos, apesar do vento que nunca parava. Era muito barulhento, mas não parecia tão forte. Às 21h, a tia de Samantha nos trouxe leite quente e logo depois de terminar o filme no notebook, fomos dormir. A próxima coisa que me lembro é de ser acordada de madrugada por uma das minhas amigas, que me sacudia com firmeza, mas falava bem baixo, pedindo para eu não gritar. Ela disse no pé do meu ouvido: "Você tem que estar pronta, caso precisemos correr." Eu não entendi por quê. Sentei-me e vi outra amiga morta de medo, chorando e tentando não fazer barulho,
e Samantha olhando por uma fresta no zíper da porta da barraca, pedindo que ficássemos calmas. Ela disse que logo ia embora. Como eu não entendia a que ela se referia, me aproximei para tentar ver do lado de fora. Minhas amigas tentaram me impedir, mas não conseguiram, e Samantha apenas apontou para um lugar perto da casa dos tios. Em um espaço escuro ao lado da casa, ela perguntou: "Você vê? Você vê ali?" Eu disse que não. "Preste atenção, olhe bem." Havia algo lá, algo que eu não consegui ver até que se moveu um pouco. Parecia estar espiando pela janela da casa e depois o vi, como se estivesse farejando algo em nossa direção. Era tão alto que quase chegava na calha, e fora isso consegui ver um chifre. E então, num segundo, o vi correr. Em 3 passos enormes, ele saltou em direção às árvores, e só ouvimos o barulho no mato, como se algo gigantesco estivesse passando por ali. Saímos correndo em direção à casa dos tios de Samantha. Por mais que Samantha insistisse que ficaríamos bem lá fora, que nada de ruim aconteceria, batemos desesperadamente para que nos deixassem entrar. Os tios dela nos deixaram entrar. Parecia que eles estavam acordados, esperando que fôssemos chamá-los. O quarto já estava preparado para que ficássemos lá, e tudo isso foi muito estranho. Eu me lembro disso quase como um sonho, mas as 4 não poderiam ter sonhado a mesma coisa. Antes do amanhecer, por volta das 5, nós 4 acordamos ao mesmo tempo de novo, aparentemente sem motivo. Simplesmente acordamos e voltamos a ouvir algo enorme caminhando entre as árvores. Depois não ouvimos mais nada, e isso era pior, porque só havia 2 opções. Ou essa coisa tinha ficado parada, ou estava novamente perto da casa, espiando pelas janelas. Por sorte, nossos pais vieram nos buscar muito cedo no dia seguinte. Samantha morou ali por mais 1 ano, e depois seus pais se mudaram. Eu nunca consegui ser realmente amiga dela, ainda mais depois daquele acontecimento. Nunca perguntei o que era aquilo que vimos, aquilo que rondava a casa dos tios dela. Tenho muito interesse em compartilhar minha história com vocês e gostaria que me dissessem se tenho motivos para me assustar ou não. Talvez seja algo muito absurdo, e eu sei disso. Ou talvez seja apenas algo estranho e nada mais. Mas gostaria de ouvir a opinião de vocês. Estou no ensino médio e minha história aconteceu alguns anos antes disso. Bom, houve um tiroteio na frente da minha casa, algo muito feio, e algumas pessoas morreram. O pior é que a rua inteira se encheu de policiais, mas de repente todos foram embora, e algumas pessoas que moravam na casa em frente ficaram, pois não estavam presentes no momento do ataque. Um deles, por exemplo, era quem todos acreditavam ser o alvo mais provável de um ataque assim. Acho que todos na rua, até mesmo as crianças, sabiam disso e sabiam que eles poderiam voltar para terminar o serviço. Meu pai não quis deixar nossa casa sozinha, mas chamou seu irmão para que passasse e levasse minha mãe e eu para a casa dele, onde ficaríamos pelo tempo necessário. Eu ainda estava em choque. Nunca tinha ouvido tiros tão de perto. Nunca tinha ouvido alguém morrer até aquela tarde. E à noite, na casa dos meus tios, eu ainda não conseguia me acalmar. Meu tio me perguntou qual era a minha comida favorita e foi buscá-la para o jantar. Frango assado é a coisa que eu mais gosto nesse mundo. O mais próximo ficava bem longe, então ele foi rápido para chegar antes que fechassem. Minha mãe ficou conversando com minha tia, contando como tudo tinha acontecido, também muito nervosa. Me deixaram na sala com uma coberta, assistindo desenhos animados, e lá fiquei, tentando não pensar em mais nada. Senti quando o gato subiu no sofá, se enfiou debaixo das minhas cobertas e se deitou sobre mim. Ele estava muito quentinho. Quando tentei acariciá-lo, senti que ele estava muito úmido, como se tivesse se lambido muito. Fiquei com nojo e tirei a mão, mas não o expulsei. Afinal, era a casa dele, o sofá dele. Continuei assistindo televisão por mais um tempo até meu tio chegar.
Minha mãe saiu para ajudá-lo com o que ele trouxe e minha tia veio me chamar para jantar. Eu disse que não queria me levantar para não incomodar o gato, que estava muito confortável sobre mim. Minha tia riu e foi para o jardim com minha mãe e meu tio, mas antes disso, disse algo. Ah, então fica aqui se quiser, mas você sabe que não temos gato, né? E isso era verdade. Eu sabia que eles não tinham gato, mas naquele momento havia algo sobre mim. Algo que eu parei de acariciar. Essa coisa se mexeu por entre as cobertas e desceu do sofá. Fechei os olhos e não tive coragem de olhar para ver o que era. Mas nas minhas roupas, onde estava deitado, ainda sentia o úmido do entre aspas gato. Meus tios também não tinham cachorro, nem qualquer outro animal. Não havia crianças, nem mais ninguém ali. Isso não foi um sonho. Sei que não foi. Era algo completamente real. Algo se meteu debaixo das cobertas e ficou nas minhas pernas. Eu ouvi ronronar, senti sua respiração. Tudo foi real, assim como eu estou escrevendo esta história agora, tantos anos depois. Eu sei que parece estranho se assustar por isso, e alguém pode até dizer que não há motivo para ter medo de um simples gato fantasma. Mas no fundo eu sinto que naquela noite, naquela casa, havia algo mais. Havia algo ali que talvez não fosse o fantasma de um animal. Isso aconteceu em 2019. Eu me lembro especificamente porque foi o ano em que estava morando sozinha em Asheville, Carolina do Norte. Mudei para lá por causa de um trabalho temporário e foi uma desculpa para viver sozinha pela primeira vez. Eu tinha 22 anos e havia acabado de me formar na faculdade, tendo um apartamento no centro da cidade. Eu podia caminhar até a maioria dos lugares que precisava, mas também tinha meu carro para quando quisesse explorar ou sair. A coisa que eu mais amava em Asheville e na Carolina do Norte em geral era a quantidade impressionante de trilhas. Eu já tinha visitado muitas, mas uma que ainda não tinha ido era a Floresta Estadual do Pont. Um dia decidi ir. A viagem era de menos de 1 hora de Asheville. Era uma quarta-feira aleatória de outubro. As folhas estavam começando a mudar de cor e era o momento perfeito para uma caminhada. Eu não tinha trabalho naquele dia, e como era dia de trabalho para todo mundo, provavelmente teria as trilhas só para mim. Cheguei à área de estacionamento do parque e encontrei onde uma das trilhas começava. Caminhei por um tempo e a trilha estava serena. Eu era a única pessoa lá naquele dia. O dia estava nublado e havia chovido bastante naquela semana, o que era mais um motivo para eu ir, pois a trilha levava a algumas cachoeiras bonitas chamadas Triple Falls e High Falls. Eu só precisava caminhar cerca de 600 metros antes de chegar a Triple Falls, que tem uma vista incrível. Uma curiosidade. Uma cena de Jogos Vorazes foi filmada nessa cachoeira. Tirei alguns vídeos e fotos enquanto me sentava em uma pedra por um tempo. Notei uma mulher na trilha na floresta. Ela estava me olhando. Acenei para ela, tentando ser educada, e ela simplesmente se virou e caminhou lentamente para o fundo da floresta até desaparecer de vista. Não pensei muito nisso na hora. De qualquer forma, eu não estava cansada ainda. Literalmente havia acabado de começar a caminhada, então não fiquei sentada por muito tempo. Levantei-me e voltei para a trilha. Não queria tentar subir nas pedras da cachoeira, porque estavam extremamente escorregadias. Continuei subindo a trilha e eventualmente cheguei ao ponto mais alto das quedas, chamado High Falls. Tirei mais alguns vídeos e fotos ali e me sentei em outra pedra seca por um tempo. Juro que senti um déjà vu quando vi aquela mulher novamente na floresta perto da trilha. Mais uma vez ela estava me encarando. Desta vez, não acenei. Em vez disso, olhei para o meu celular, fingindo não notar ou me importar. Não consegui evitar olhar de novo depois de uns 10 segundos e ela havia desaparecido. Se eu tivesse que adivinhar, diria que a mulher tinha cerca de 50 anos. Ela tinha cabelo curto, grisalho ou loiro, pelo que parecia. Mas, de novo,
Ela estava bem distante, então essa era só a impressão que tive dela de longe. Eu não vi para onde ela foi, mas qualquer que fosse o caminho, eu queria ir na direção oposta. Continuei caminhando na direção em que estava e, eventualmente, cheguei a outro marco da trilha, a ponte coberta. Mais uma vez parei ali para fazer um vídeo panorâmico e tirar algumas fotos. Bebi um pouco de água e olhei para o final da ponte, do lado de onde eu tinha vindo. Lá estava aquela mulher. Juro que não havia ali antes de começar a tirar fotos. Também não ouvi ninguém andando atrás de mim. Mais uma vez, ela estava me encarando como se eu estivesse fazendo algo errado. Eu estava começando a ficar irritada. Comecei a caminhar na direção dela e disse: "Com licença", mas ela apenas se virou e começou a andar. A velocidade com que ela andava para alguém da idade dela era assustadora. Quase senti preocupação com a possibilidade dela ser alguém com necessidades especiais que precisava de ajuda, mas não me convenci a ir atrás dela. Apenas me apoiei na borda da ponte por alguns minutos antes de decidir voltar. Eu já estava caminhando há cerca de 45 minutos e levaria mais 40 para descer até o carro. Voltando pela trilha de onde vim, na direção em que aquela mulher tinha ido, passei por uma mulher mais jovem caminhando com seu cachorro. Com isso, decidi parar e perguntar se ela tinha visto uma mulher mais velha passar. Ela disse que não, e tentando puxar conversa, contei a ela como continuei vendo aquela mulher aparecendo do nada, me olhando e depois simplesmente indo embora. Ela riu e disse que era muito estranho. Eu não queria ocupar muito do tempo dela, então, depois de rirmos juntas sobre isso, continuei meu caminho. Todo o caminho de volta na trilha, fiquei um pouco paranoica sobre ver aquela mulher espreitando em algum lugar de novo. Mas tudo estava quieto na descida. Passei por outra pessoa, que me deu um sorriso amigável e acenou. Fora isso, cheguei ao carro sem ser perturbada. Mais tarde naquele dia, saí para um encontro com uma garota que eu estava conhecendo. Fomos ao nosso bar local favorito para tomar cervejas. Contei a ela sobre a mulher na trilha e ela achou engraçado porque, honestamente, parecia uma história divertida. Depois disso, fui para casa. Avançamos para aquela noite, quando eu já estava na cama. Mal acordo no meio da noite. Normalmente tenho sonho pesado, então acordar no meio da noite no escuro é incomum. Ainda estava despertando quando ouvi algo no pé da minha cama. Olhei e vi a silhueta de uma mulher. Senti como se minhas entranhas tivessem acabado de despencar do meu corpo. Comecei a gritar tão alto que tenho certeza de que meus vizinhos ouviram, mesmo com as janelas fechadas. Comecei a me arrastar contra a cabeceira da cama, tentando me afastar o máximo possível da figura. Então ela simplesmente se virou e saiu do quarto. Parei de gritar, tentando recuperar o fôlego e acalmar meu coração, que estava batendo rápido demais. Acendi o abajur e comecei a perguntar: "Quem está aí?" Ouvi, mas havia um silêncio total. Peguei a faca que tinha na gaveta da cabeceira e pulei da cama. Acendi todos os interruptores de luz que passei até que o apartamento inteiro estivesse iluminado. Não havia ninguém lá, nem nos armários, nem atrás do sofá, nem debaixo das camas. Então liguei para o meu pai. Não sabia o que mais fazer. Precisava contar para alguém o que havia acontecido. Meu pai atendeu sonolento, e depois de explicar tudo para ele, ele disse que eu provavelmente tinha alucinado enquanto ainda estava meio que dormindo. Ele disse que eu não estava totalmente acordada e por isso poderia ter visto coisas. No fundo, eu sabia que ele provavelmente estava certo, mas isso não tornava a imagem que vi menos real ou assustadora. Então contei a ele sobre a mulher no parque e como a figura ao pé da minha cama realmente se parecia com ela. Ele disse que se fosse isso só provava ainda mais o ponto dele, de que meu cérebro havia conjurado uma imagem familiar daquele dia. De alguma forma, voltei a dormir naquela noite, com a porta do meu quarto barricada pela cômoda, só por precaução. Não foi até 2 dias depois que ouvi de minha mãe que sua irmã na Alemanha havia morrido.
Eu nunca conheci minha tia. Ela estava basicamente afastada da minha mãe, já que não saía da Alemanha havia mais de 25 anos. Minha mãe e meu tio voaram para a Alemanha para comparecer ao funeral, e não foi até ela voltar para casa e eu ver o cartão de oração com o rosto da minha tia que, mais uma vez, senti como se meus órgãos caíssem do meu corpo. Percebi que ela era idêntica à mulher que vi na trilha naquele dia e com a qual alucinei no pé da minha cama. Essa história abalou toda a minha família, especialmente porque eu já tinha contado ao meu pai sobre tudo isso e sobre a alucinação antes mesmo de recebermos a notícia da morte da minha tia. Eu nasci católica, mas nunca me considerei muito religiosa depois da crisma. Mas, meu Deus, isso realmente me dá arrepios e me faz questionar no que exatamente eu acredito. Espero não ser julgada, mas quero deixar muito claro que tudo o que aconteceu na mais triste, na mais profunda desesperação. Já faz vários meses. Bem, desde o ano passado, para ser exata, que comecei a notar mudanças no meu marido. Ele estava cada vez mais distante, cada vez mais afastado de mim, apesar de estarmos juntos. Eu sabia. Realmente sabia que ele já teria ido embora se não fosse pelo fato de eu estar grávida, que o amor dele havia acabado. E claro, ele nunca me diria isso. Nunca me abandonaria, mas eu sabia, e isso era ainda pior. Comecei a me distanciar dele, como se isso fosse resolver o problema. E sei que me tornei insuportável, que além de não me amar como antes, ele agora tinha que aguentar meu comportamento rude, o fato de eu dizer para ele ir embora. Era como se fosse um mecanismo de defesa. Foi um período terrível até que, uma noite, ele finalmente me respondeu. Ele nunca discutia comigo. Dizia que não queria que o bebê ouvisse, mas naquela vez eu o levei ao limite. Eu o chamei de frouxo por não ter coragem de me responder, por não me dizer simplesmente que não me amava mais como antes, e ele respondeu. Ele disse tudo o que eu já sabia, que não sentia o mesmo, que lamentava, e que não iria me deixar, que eu não precisava me preocupar com isso. Eu perdi o controle, disse coisas das quais me arrependo, coisas que nunca deveria ter dito, e naquele momento da minha vida segui o conselho de uma amiga, algo que não quero que ninguém mais aceite e vou explicar por quê. Minha amiga, que conheço desde o ensino médio, cujo nome não vou dizer, estava muito envolvida com coisas de bruxaria. Estava aprendendo. Quando soube da minha situação, me disse que podia me ajudar, que poderia trazer de volta todo o amor do meu marido, como antes, como no começo, mas que precisávamos tentar algo. Tínhamos que tentar pedir um favor a um dos mortos com os quais ela estava trabalhando. Fizemos tudo. Conseguimos absolutamente tudo. E mesmo eu estando grávida, naquela noite fomos a um cemitério. O vigia já conhece quem vai trabalhar, entre aspas, e os deixa entrar. O que aconteceu naquela noite foi a coisa mais aterrorizante que já vivi até então. Mas o que estava por vir era ainda pior. Meu marido começou a ficar comigo o tempo todo. Às vezes até deixava de ir ao trabalho para ficar aqui comigo. O bebê nasceu há pouco, com toda a saúde que eu poderia ter desejado, mas meu marido já não é o mesmo. Ele está sempre calado, não vê mais os amigos e não vê mais a família. Parece que já não está mais aqui. À noite sou acordada pela sua voz. Eu o ouço ele conversando com alguém. Acordei e, sem que ele percebesse, o vi sentado na beirada da cama, conversando com alguém no canto do quarto. Eu não tive coragem de olhar para lá. Voltei a falar com minha amiga e ela me confessou que era a primeira vez que fazia algo assim e que aquele estúpido ritual não foi a única coisa que ela fez errado depois disso. Cada morto a quem ela havia pedido algo agora estava na casa dela, exceto, ao que parece, o nosso, que de alguma forma é agora o dono do meu marido. Ele está cada vez mais visível, cada vez mais presente e meu marido cada vez mais ausente de tudo. Vou tentar algo em breve, algo diferente.
Peço tudo a Deus, deixo nas mãos dele. Espero que funcione e que meu marido volte a ser o mesmo. Mesmo que depois disso ele tenha que ir embora. Mesmo que ele não seja mais para mim. Saí do quarto para escrever isso, para que ele não veja. E bem, agora estou ouvindo ele falar com alguém.